Bom dia, alunos. Amanhã de sol, muito sol hoje aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos dar sequência à aula que eu falei semana passada, apresentei para vocês como é que vocês acendem um LED ligado numa porta do Raspberry, usando os comandos do interpretador e que vai direto na shell do Raspbian. Tá? Então a shell é aquela casca, é aquele sistemazinho que faz uma espécie de interface para a máquina. Os comandos são escritos numa linguagem .sh, esse é interpretado pelo Bash, né, que é o interpretador. E o programa mais complexo você pode escrever no Nano, que é o editor de linhas. Hoje nós vamos dar um passo mais à frente, mais audacioso. Nós vamos fazer então uma programação sequencial de LEDs, dos 6 LEDs que eu apresentei no vídeo anterior. Só que nós vamos fazer numa linguagem C. É importante essa aula, que vocês vão entender os conceitos dessas linguagens de programação e o que ela tem de vantagem em cima do Bash, em cima daqueles comandos simples, né, de acesso. Muito embora, vocês durante todo esse curso vocês vão acabar tendo que usar mesmo o Nano, editor de linhas, ou mesmo o Bash, poucos comandos que vocês vão precisar dar, porque aqui nós estamos falando de Linux. E Linux, como sabe, ele é realmente alguma coisa bem próxima do hardware, mais poderoso que o Windows, mas a desvantagem é essa, vocês vão ter que aprender. Então é só para quem quer desafios. Se você não está afim de desafios, volte para o seu Windows, tá? Essa aula não é para você, tá bom? Nós vamos mostrar agora, para dar uma revisão aqui do que está ligado aqui, e depois nós vamos então passar para a linguagem C, como é que é o compilador C deste Raspbian. Bom, senhores, vocês estão vendo agora aí a imagem da ligação que eu fiz dos LEDs com as portas do Raspberry Pi 4. Também serve para o Raspberry Pi 3. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: por que dessa escolha exatamente dessas portas? Porque eu escolhi, não foi à toa, né? Você vê que a princípio os LEDs aqui estão bonitinhos um do lado do outro, mas aqui as portas até que nem tanto. Mas por quê? Olha só aqui, nós temos aqui o primeiro LED verde na porta 21, o segundo LED na porta 20, o terceiro na 16, o outro na 12, 26, ou seja, não há uma sequência nessas portas aqui, porque essas são as portas BCN, a porta do próprio chip. Mas nós vamos usar uma biblioteca chamada WireMP, que nessa biblioteca essa numeração é trocada. Então observa aí na tela que vocês vão ver aqui uma coluna chamada BCM e outra coluna chamada WireMP. Então vocês veem que o 21 do BCN é o 29 do WireMP, o 20 do BCN 28, o 16 no 27, o 12 no 26, tá? E o 26 no 25. Então, a princípio, o que é uma desordem BCN, em WireMP há uma ordem. Então, ou seja, 25, 26, 27, 28 e 29. Ou seja, todos os LEDs aqui estão nas portas em sequência na biblioteca WireMP. Por isso que o nosso programa, nós vamos ter que primeiro fazer referência a essa biblioteca para poder então chamar a pinagem, porque nós vamos usar um contador e esse contador vai contar de 25 a 29 em sequência, né, incrementando o valor. Com isso os LEDs vão acendendo de acordo com a porta sendo incrementada. Então o que nós vamos fazer primeiro? Tendo em vista isso, nós vamos chamar aqui o nosso terminal aqui, né, e nós vamos escrever esse programa em Nano. Primeiro, vamos entrar no nosso diretório, que eu chamei acho que foi de teste. E lá vamos escrever o nosso programa. Então, Nano, sequencial, vamos botar sec, né? sec.c. Então, nós vamos escrever um programa em C. Eu vou botar isso aqui na descrição, vocês vão fazer isso na descrição. Aqui comigo vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V, por ser mais conveniente para mim. Ctrl+V, colar. Aí está o nosso programa. Vamos ver a estrutura desse programa. Como eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, ele não ficou aqui bonitinho. Vocês podem até querer formatar melhor, né? O int ficar um pouco mais para dentro, etc. Também as chaves. Esses comandos deveriam estar alinhados, bonitinho. Aqui até em C, vocês não vão precisar dessa obrigação. Mas em Python vai ser obrigatória a indentação. Tudo que tiver entre chaves aqui vai estar para dentro. E se você não respeitar, o Python não vai
entender. Então, primeiro, include em C significa que eu vou usar esta biblioteca aqui, o iremp.h. Então, include o iremp.h, estou chamando essa biblioteca. Então, os comandos que estão dados aqui, por exemplo, pmode, né, digital write, iremp setup, são comandos de iremp. Então, se você não fizer esse include, praticamente você não vai conseguir que o programa entenda essas instruções aqui. Então, vamos lá. Numa estrutura C, obrigatoriamente você tem que ter uma função principal chamada de main. Essa main aqui, ó, int main, void aqui. Vamos lá, o que é esse int aqui? Int significa que essa função vai retornar um valor. Quando você der um Ctrl C, quando você sair do programa, ele tem que voltar para o sistema operacional com algum valor na sua pilha. E esse valor, ó, vai ser 0. Então, esse return 0 que está aqui significa quando eu der uma interrupção no programa, ele retorna 0 na pilha para ser interpretado. Então, isso é int main. Se eu não colocar int aqui, botar, por exemplo, uma informação de que não vai retornar nada, por exemplo, quem é esse void aqui? Eu posso botar void main void, e aí não precisaria do return. E o sistema se vira o que vai acontecer depois, tá? Mas no caso aqui, int main void. Por que void entre parênteses aqui? Significa que eu não estou enviando nenhum argumento para esta minha função principal main. Essa função, int main, ela vai começar aqui, nessa chaves aqui, e vai terminar aqui. É só você ver. Tem outras chaves aqui, abre e fecha, mas estão ligadas ao for, esse laço aqui. Então, qual é a primeira instrução? É o iremp setup. Então, essa função, ela está iniciando a biblioteca. Então, tem uma série de informações, uma série de comandos que são feitos aqui dentro, que é transparente ao usuário. Olha só, aí que está o poder de uma linguagem de alto nível. Você não precisa se preocupar com o que está fazendo aqui, mas ele está programando já o seu GPIO aqui, ó, já está se preparando para usar o GPIO e outras coisas aqui. Então, o iremp setup, tá? Então, ele fez isso. Depois, ó, pmode 16. O que significa aqui? Pmode 16 output, ele está programando a porta 16, aliás, seria a porta 26 ou 29, nós vamos depois colocar aqui, uma porta de número 16 como saída. Aí vai estar for com nenhum argumento, aqui no caso, do jeito que está, é uma for, ele vai ficar infinitamente para sempre aqui, a não ser que haja uma interrupção, tá? E aí, se você interrompe por interrupção, você vai, claro, interromper a função, ele vai retornar aqui, retorne 0 para o sistema operacional. Mas o que ele vai fazer? Ele vai escrever nessa porta que eu chamei 16, nós vamos alterar o número dela, ele vai dizer que essa porta vai para o nível alto. Então, o LED que estiver aceso, estiver ligado nela, vai acender. Vou dar um retardo de 500 milissegundos, para que seja visível o LED, e depois vou apagar o LED. Então, mesmo 16 low, então faço mais um retardo de 500. Então, eu tenho aqui um período de 1 segundo entre ligar e desligar. Eu só vou trocar, então, esse 16 aqui, vamos botar 29, que é onde está o meu LED. 29. Como é que eu saio do nano? Vocês já viram, Ctrl X, ele vai perguntar, quer salvar? Sim, põe o S, nome do arquivo sec.c, já está escrito assim, então eu dou Enter. Então eu tenho lá o LED SH, que foi da última aula, e o sec.c. E agora, como é que eu vou programar esse programa sec.c em linguagem de máquina? Eu vou chamar o compilador. E o compilador mais usual em C é o GCC. Ele já está embutido dentro do Raspbian. É obrigatório, senão o próprio Raspbian não vai ser instalado. O C é uma linguagem padrão, uma linguagem que começou tudo, veio junto com o Unix, né? O Unix foi programado em C inicialmente, do Unix veio toda uma série de likes, inclusive o Linux. Então, olha só. Aqui está, então, o meu comando do compilador GCC. Então, tudo que vocês fizerem aqui, né, WAL, aí são informações que são passadas para o compilador. Eu estava usando como Blink, mas nós vamos alterar o nome para sec. Então, ele vai gerar um sec, que vai ser o executável.
a partir do SEC-C, que é o programa fonte, e eu estou chamando aqui a WireMP, novamente aqui, informando, ó, isso tudo aqui vai ser utilizado da biblioteca WireMP. Então, essa é a estrutura do GCC, e quando nós formos trabalhar no GNI, vocês vão ver também que é necessário essa informação para o GNI aqui. Então, olha só, ele já programou. Então, vamos ver LS, olha só, o que apareceu ali? Apareceu um SEC em verde. Aquele programa é um programa executável. É um programa que, se eu chamar, ponto barra SEC. Tá bom? Então, observe aí o LEDzinho verde já piscando nessa frequência de 1 Hz. A frequência de 1 Hz significa meio ciclo aceso, meio ciclo, né, apagado. Reforço a vocês a informação, embora eu tenha colocado aqui 1 segundo, não é exatamente 1 segundo. Com o tempo, se vocês forem programar, vocês vão ver que há um erro aí, porque simplesmente não é um programa em tempo real. Nós vamos falar disso mais à frente, né, quando se referir ao Real Time Operating System, o RTOS. Tá? É um capítulo obrigatório para quem trabalha com controle e automação e Raspberry. Tá ok? Vamos dar um Ctrl C, saímos, tá, do programa. Posso chamar novamente? SEC, ele está acendendo. Uma coisa interessante, se eu der Ctrl Z, o que acontece? O programa parou. Está lá parado, mas ainda está na memória. Posso continuar usando aqui o meu terminal, né, fazendo coisas aqui que eu queira, né, mas o programa está ali parado. Poderia botar o programa, tá, em background, né, o programa 1. Então, vocês observam o seguinte, olha o que eu fiz. O programa está rodando em background e, no entanto, eu estou aqui com o terminal livre. Olha lá. Puxa, como é que eu posso encerrar ele? Tem duas formas. Primeiro, eu vou mostrar aqui, ó. Vamos dar o PS aqui, né? O PS é um comando do Shell que mostra quais são as tarefas que estão sendo executadas pelo Raspbian. Então, no caso aí, vocês olham o SEC aí. O SEC é uma tarefa que tem um número, um PID ali, ó, né? O identificador 2699. Olha, se eu quiser matar, o nome é kill, -9 2699. Olha só a estrutura, aí com isso eu mato o meu programa. Saiu da minha memória. Olha só, não está mais lá presente. Morto. Vamos voltar aqui o programa, né? Está aqui. Tá? Uma outra forma, depois do Ctrl Z, por exemplo, botar ele em foreground. Só que agora, observa, não é o 2699, não vou chamar pelo número, vou chamar 1 ali, ó. Tá vendo? 1. Então, aquela tarefa 1 que está interrompida, agora eu vou botar em foreground. Botei em foreground, olha só, volta a piscar, e aí sim, eu estou com o meu terminal preso. E aí eu saio, por exemplo, com um Ctrl C. Aí, naquele momento, o LED estava aceso e ele permanece aceso. Aquela porta está lá. O programa não se preocupa em desligar. Esse programa que foi feito não se preocupa. Eventualmente, a gente pode fazer um programa que desliga a porta, né, bota tudo em 0, para liberá-la para outras atividades aqui. Então, esse é então o primeiro exemplo de como se programa em C. Muito bem, vamos continuar então agora esse vídeo aqui. Nós vamos então alterar o programa em que eu pisquei um LED. Nós vamos fazer agora todos os LEDs piscarem em sequência. Então, nós vamos incluir algumas instruções a mais. Eu já coloquei direto aqui no meu editor de linhas, né, o Nano, até o programa que eu chamei de sec.2.c. Então tá aqui, esse é o novo programa que vai ser enxertado aqui com algumas coisas. Então vamos ver o que vai ter. Primeiro, include wiremp.h, que é a biblioteca, nós comentamos que tem que ser chamada, o compilador tem que entender qual é a biblioteca. Int main, obrigatório em todo programa, tá? Em C.
e aí todas as instruções dentro do Intman. A primeira, o IronP Setup, então ele vai então inicializar o IronP, inclusive aqui, logo depois, Pin Mode 25 Output, então a porta 25 vai ser designada saída, 26 saída, 27, 28, 29, naquela sequência que eu comentei para vocês, que em IronP, esse 25, 26, 27, 28, 29 corresponde em BCN, uma série, números que não dá para você fazer em sequência. Por isso que é bem interessante no IronP você trabalhar com os LEDs, mesmo colocados ali em portas estranhas, mas aqui em programação ela fica em sequência. Int, eu vou declarar uma variável inteira aqui, i, que eu vou utilizá-la para usar como incremento para apontar para o LED. Meu for infinito, também já colocada, observe a indentação aqui, a indentação das chavezinhas, que já fica um pouco mais para dentro, isso se chama indentação, por isso é indentação, abre chave, fecha a chave, olha aqui, essa chave está indentada também da mesma coluna do abre chave, isso aqui não que seja obrigatório, mas por motivo de clareza do seu programa é bom que esteja assim. Dentro dessa chave indentada, um outro for, um outro laço de for. Esse laço de for é que vai dar as condições para você ligar um determinado LED high e desligar o LED low. Tá? Então essa estrutura digital write nós já falamos. E o valor de i, olha só, dentro desse laço aqui das condições do for, diferente do anterior, que aqui você não botou nada, não tem nenhum parâmetro, nenhum argumento passando. Aqui nós estamos, então, dizendo que aquela variável i, logo no início, ela vai começar com o valor 29, ela vai, enquanto o valor dela for maior ou igual a 25, olha os limites ali da minha sequência, esse laço de for vai ser executado e depois você vai decrementar, cada vez que executar o laço de for, vai decrementar o valor de i. Então, está aqui, ele vai começar com 29, 29 é o LED verde, acende, apaga, volta, decrementa, 28, 28 está ligado no LED amarelo, vai lá, acende, apaga, volta, aí vai, 27, está ligado no vermelho, acende, apaga e tal. Então é assim que vai fazendo, quando chegar lá no fim, terminei dessa sequência, vou sair desse for, mas quando eu saio desse for, o for exterior manda de volta para ele começar tudo de novo, do 29 ao 25. Então, nós vamos ver então, esse acendimento sequencial em C. Novamente, Ctrl X, vamos chamar o compilador GCC. Esse é o compilador padrão aqui. Opa, botei errado. Tá, então, essa é a estrutura de comando do GCC. Então, GCC, whiteall, -0, objeto, sec2, sec2c, tudo a gente comenta, mais a biblioteca LYRP. Então, fazendo isso, eu já terei lá dentro da minha pasta LS, na pasta teste, né, o sec2 em verde, que significa que esse programa está executado. Então, é um programa executável, vamos chamá-lo então para execução. Então, observa aí que os LEDs estão acendendo em sequência, tipo árvore de Natal mesmo, né? Vocês poderiam até aproveitar essa experiência e fazer isso. E, é claro, as condições dentro do programa vocês podem alterar. Aquele delay 50, você pode chamar aquilo de uma variável J que seja variável a cada vez. Então, você pode aumentar e diminuir esse tempo dependendo do delay, do quanto retardo você dá entre as instruções de acende e apaga. O programa básico é esse em C, mostrando que se eu fosse fazer isso em Bash ia dar muito trabalho. E se fosse na mão mesmo, direto em comandos, direto no seu shell, aí então praticamente seria impossível. Vocês podem fazer da mesma forma, colocar em background, se vocês quiserem, né? Então, background 1, que é, observa ali o valor 1, então está lá, background 1. Então, aquela é a tarefa 1. Agora, ela recebe uma outra numeração, 2938. Aquela 29 é o PID dela. Então, aquela tarefa está agora com o número 2938 e que eu posso matar na hora que eu quiser. Kill, -9, 2938. Tá? Então, pronto, ela parou ali com um LED azul bonitinho aceso. Observe essa estrutura, vocês vão usar bastante nesse curso. Então, com isso,
a gente encerra mais esse módulo aqui, mostrando como é que vocês fazem o acendimento das portas aqui do seu Raspberry Pi 4. Bom, senhores, mostrei para vocês como é que vocês fazem uma programação sequencial de LEDs usando em C. E na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar em 3D, nós vamos programar em 3D usando Python. Vocês vão ver que, tendo algum programa base já pronto, fica mais fácil vocês entenderem a linguagem. Tá? Então, vai ser tipo uma programação em Scratch. Então, vocês pegam um exemplo simples e a partir dali nós vamos trabalhar e nós vamos mexer nesse exemplo e com isso vocês já vão tendo mais familiaridade com o Python. Tá bom? Então, senhores, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem o like, inscrevam no canal para que vocês possam ser avisados dos próximos vídeos. Tá? E fique atento que eu vou ter surpresa também para vocês no próximo vídeo.